homem deu-lhe uma sapatada no gêmeo. Isto aqui é preciso ter sempre muito cuidado a passar a estrada. Calma, que isto aqui é o terceiro vídeo de um conjunto de vídeos de Marrakech e portanto se tu não viste o primeiro e o segundo vídeo onde vamos ao deserto do Saara, pausa este vídeo, vai ver esses dois vídeos primeiro e depois sim, podes voltar para este. Tu já viste? Podes continuar. Depois de chegarmos já de noite do deserto e de passarmos por este caminho escuro e sinistro, chegamos então ao nosso riad que eu vou-vos mostrar agora. Porta, cama, cortina que separa a casa de banho, chuveiro, lavatório, sanita, terraço. Outra parte do terraço, vista do terraço, pequeno almoço, hora de explorar Marrakech. Hello, bons dias. Estamos agora no meio da Medina. Isto aqui é só ruas estreitinhas. Pelos vistos, descobrimos que estão a mudar o pavimento da rua e, portanto, agora está a haver bastantes obras. Para o pavimento ficar todo assim. Ali é a Medina Velha. Nós viemos dali. E depois é sempre muita gente a pedir táxi. E se nós queremos táxi, mas não. Mais uma pessoa a pedir-nos táxi. Se forem para andar táxi, perguntar sempre primeiro quanto é que é, porque senão depois arriscam-se a chegar lá e ele pedir-vos um preço gigantesco e pronto, e depois vocês têm de pagar pelo serviço. Vamos a ir agora para a cidade nova, que é Guéliz, que é supostamente mais parecido com a Europa, não estão com ruas tão estreitas como a Medina Velha, que era onde estávamos antes, hospedado, e pronto, e passam assim por nós de moto. Mais táxi. Agora vamos para Guéliz, a ver se eu agora acabo a frase, sem me interromperem com táxi. Agora vamos para Guéliz, que é uma... outra vez, pronto. Vou tentar começar outra vez e passar a estrada a correr. Que aqui também as pessoas não param, só contornam. Mas pronto, é desta que eu vou acabar a frase. Agora vamos para Guéliz, que é ao lado da Medina, mas que dizem que não tem nada a ver. É uma parte da cidade muito mais europeia, temos ruas muito maiores em vez das ruas estreitas típicas da Medina e várias ruas sem saída. Temos lojas muito mais europeias e portanto é uma parte muito mais moderna da cidade. Vamos então para a parte nova, vamos ver como é que é e depois eu já vos mostro. Vamos agora ficar num hotel também para ter uma experiência diferente. Antes ficámos em riados, casas típicas e hotéis típicos aqui de Marrakech. Agora vamos em direção ao hotel, vou-vos mostrar para verem também qual é que é a diferença entre ficar num hotel e ficar numa riad. Até já! Para todos os portugueses, vejam aqui o preço do gasóleo e da gasolina. Muito mais barato que em Portugal. Se quiserem pôr gasolina ou gasóleo, já sabem, venham a Marrocos que é mais barato. Portanto, já estamos cá dentro e, como podem ver, Starbucks daquele lado. Está ali o McDonald's. Portanto, estamos aqui no McDonald's. Fomos ver o que é que havia de diferente e é praticamente tudo igual. Eles têm estas batatas aqui, mas em termos de preços é praticamente igual, é 5, 6 euros cada menu de hambúrguer, portanto aí a diferença não vai ser muita. Estamos agora aqui no supermercado e os preços são ela por ela. Tem algumas coisas que são bastante mais baratas, tipo a fruta, tangerinas, laranjas, romãs, preços muito baratos. E depois têm coisas que são praticamente iguais, tipo bolachas, produtos de higiene, é praticamente tudo a mesma coisa, portanto aí não compensa. É uma questão de verem o que é mais barato referente a Portugal ou referente ao vosso país. E se estiverem a perguntar, mas a água aí é boa? Sim, a água aqui não tem muito sabor, é praticamente igual a Portugal, se bem que a água que nós temos bebido mais é esta, também é que temos encontrado mais. Mas são praticamente iguais, também já bebemos água da Pepsi e sabe praticamente ao mesmo, portanto não é um problema. Pronto, acabámos de fazer as nossas compras no supermercado. Comprámos 2 garrafas de água pequenas, umas bolachas que custavam 9 cêntimos cada pacotezinho, pacotes pequeninos. Comprámos aqui 7 tangerinas por 2,92 dirhams, que é 30 cêntimos. E basicamente é isso agora. Procurar um sítio para almoçar, que já é 1 da tarde e portanto está na hora de almoço. E depois siga para o hotel fazer o check-in e mostrar então a beldade que é o nosso hotel.
Vamos então almoçar ao restaurante Mamma Mia em Galis e eu comi esta pizza de fiambre com cogumelos e azeitonas e a Patty escolheu uma pasta carbonara. Deixem-me dizer-vos que ficámos bastante fãs do restaurante e se vierem a Marrakech e quiserem um break dos tagines, esta é sem dúvida uma boa opção. Até porque o preço é bastante razoável. Agora de barriga cheia, vamos para o hotel. Finalmente chegamos aqui então ao nosso hotel e vejam isto. E pronto, e agora temos de decidir para onde é que vamos. Chegamos agora aos Jardins Majorelle, que é um sítio muito aconselhado se vocês vierem aqui a Marrakech. E para além destes catos e desta paisagem toda, vejam só o que é que está aqui à minha frente. What? Isto na câmara nunca se vê muito bem, mas é mesmo muito fixe. Depois temos ali também um lago muito fixe e é assim muito caracterizado por estas cores que é o amarelo e o azul. Portanto, o Majorelle Garden fica mesmo ao lado do Museu do Yves Saint Laurent. O Yves Saint Laurent é um designer bastante famoso, muitos provavelmente conhecem ou já ouviram o nome dele, e ele tem um museu em Marrakech porque ele sempre gostou muito de Marrocos e da cidade de Marrakech e, portanto, decidiu criar aqui um museu que foi aberto ao público em 2017. Onde nós estamos é mesmo ao lado do museu, vocês podem ir ao jardim, ir ao museu ou ir aos dois em conjunto, e o Jardim Majorelle chama-se assim porque Majorelle foi o nome do designer ou do artista que fez este jardim e que diz que era a casa do Yves Saint Laurent antes dele morrer. Quando ele morreu, então transformou-se num jardim que agora é aberto ao público e então as pessoas vêm cá visitar e tirar pics para o Instagram. Fica aqui um bocadinho de história para vocês. Começou a chover outra vez, mas acho que ainda deu para tirar algumas fotos. O tempo não está o melhor, mas pronto, é o que temos. Isto aqui vale a pena vocês virem, é muito bonito. E a entrada, se forem estudantes, é sempre melhor viajarem porque têm bastantes descontos. Neste caso, uma pessoa normal paga 120 dirhams, que é tipo 11,5€, 12€. Vamos fazer 12 euros, enquanto o estudante paga só 60 dirhams. Portanto, vocês poupam logo aí desconto de 50% e ainda por cima estamos na época da Black Friday, portanto desconto de 50% para todos. Portanto, se vocês são estudantes, aproveitem, viajem mais, porque vocês têm bastantes descontos, não só aqui em Marrakech como em grandes partes do mundo, portanto pagam menos, portanto é melhor para a vossa carteira e é melhor para vocês. Agora vamos subir deste jardim aqui ao pé deste cato e acabámos de sair do jardim. Estávamos a andar aqui pelas ruas da Cidade Vermelha e não é que ela leva com uma moto na perna. Basicamente estávamos a tentar passar a estrada, ela disse vai, vai, e depois disse não, só que eu já tinha andado, então eu passei a estrada e ela ficou basicamente numa faixa no meio de dois sentidos diferentes da estrada. O que é que acontece? Ficou lá algum tempo a tentar passar, nunca mais dava, porque aqui o trânsito é bastante caótico, até que do nada eu só vejo assim um chinelo a voar e ela assim meio a cochear, consegue passar a estrada e então basicamente o homem deu-lhe uma sapatada no gêmeo e o chinelo do homem voou, mas ele continuou como se não fosse nada e pronto. E agora está tudo bem, mas foi só um pequeno susto. Portanto, isto aqui é preciso ter sempre muito cuidado a passar a estrada e este foi o update. Vamos continuar agora a andar, a ver onde é que o vento nos leva. E o vento levou-nos a esta hamburgueria chamada Cash Burger. Os hambúrgueres eram muito bons e ainda para mais era 5€ por hambúrguer. Top! Bom dia, isto agora já é outro dia e vejam só onde é que nós estamos. Estamos no monumento que é o Bahia Palace, que também é muito conhecido e eu diria que é dos monumentos a visitar, para além do Jardim Majorelle e se vocês quiserem da mansão do Yves Saint Laurent, mas se calhar conhecem o monumento mesmo por causa daquela fonte e deste pátio principal.
Para além deste pátio principal, depois ainda tem vários pequenos pátios, tem pequenos riados, onde vocês conseguem ver a arquitetura e as cores e então os azulejos aqui típicos da região. É um sítio muito fixe para vocês visitarem, custa 70 dirhams, independentemente se vocês são estudantes ou idosos, portanto 70 dirhams, a não ser crianças abaixo dos 12 anos pagam 30 dirhams e pessoas locais, portanto de Marrocos, pagam 5 ou 10 dirhams, não consegui perceber porque eu não sei ler árabe, mas vejam só a diferença de turistas para pessoas locais e da região. Isto aqui localiza-se também na Medina, só que vocês estão na Medina, estão a andar, grande confusão, motas a passar, burros a passar, pessoas a passar também ao mesmo tempo e depois parece que no meio do nada vocês vêem uma placa que diz Bahia Palace e vocês entram aqui e parece que é um sítio completamente diferente, muito mais calmo, é uma boa escapatória do centro da cidade e da Medina. Agora vamos continuar a explorar isto e depois vamos então para a Medina e procurar algum sítio para almoçar, talvez alguma coisa típica de Marrocos, ainda não sabemos, vamos ver o que é que arranjamos. Portanto, estamos agora no meio da Medina à procura de um sítio para comer e como dá para ver atrás de mim, ruas muito estreitas, como dá para ver pelo barulho, muitas motas a passar e basicamente nós é que nos temos de desviar e aqui ao lado estamos a passar por lojas, estou a filmar assim mais de baixo e assim sem mostrar muito para ver se ninguém nos vem atrás de nós pedir dinheiro, mas vocês conseguem ter noção de como é que são as ruas. Oi, mais uma moto. Conseguem ter noção de como é que são as ruas. Vou tentar levantar agora um bocadinho a câmera. Finalmente encontramos aqui o nosso restaurante e acho que foi muito bem escolhido, vejam só. Se vierem aqui, este prato é muito bom, também um que eu vi que era bom era o tagine de frango, mas como eu já comi tagine 3 vezes para aí, queria experimentar uma coisa nova e então escolhi aqui este prato que é muito bom. Chama-se Café Merstad. O restaurante chama-se Café Merstad, agora acertei. E tem uma vista bonita e, portanto, se vocês estiverem aqui ao pé da Medina Velha ou aqui ao pé da praça, é um restaurante bom para ir, eu aconselho. E também não é muito caro. Isto aqui é 75 dirhams e depois as azeitonas e o pão são grátis e a Coca-Cola 20 dirhams, ou seja, 2 euros. E a Coca-Cola normal 17 dirhams. Sim, porque aqui a Coca-Cola normal muitas vezes é mais barata do que a Coca-Cola zero. Pedi agora um expresso para provar como é que é o expresso daqui. Isso é muito diferente de Portugal, portanto... aqui está escaldado. Vou ter de esperar um bocado para isto ficar mais frio e depois vou provar. Açúcar, não é para os homens. Se tu metes açúcar no café, shame on you. Ok, vamos lá ver. Portugal é melhor, sem dúvida alguma. E vejam só também o tamanho deste expresso. Isto em Portugal não é um expresso, isto é tipo quase um café grande. Estamos agora no meio dos mercados. Very expensive. You want 4 riyal, make 10 dirham.